Ao vivo, boa noite. Oi, boa noite. Estamos aguardando a Leila para falarmos sobre como ativar o feminino através dos óleos essenciais. Chegando. A Leila, que é da loja Chan, está chegando aqui. Vamos ver se entrar. Tudo ok, não cair. Vai ver uma beleza. Boa noite, meninas. Gente, Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. e vamos agora nesse mergulho, né? Nossa última live dentro dessa trajetória, né? De 3 lives. Para quem ainda não viu nenhuma live, está chegando agora, primeira vez, vou me apresentar. Eu sou a Deise, sou terapeuta holística, uso abordagem junguiana e também utilizo muito os cristais nas terapias. Marina? Eu sou a Marina, né? Também sou terapeuta, só que eu tenho foco no energético feminino, então eu trabalho com terapia para mulher, trabalho também com roda de mulheres, com círculos sagrados para o feminino, também trabalho como oraculista e taróloga. E juntas, E juntas, detalhe, que agora a gente tem o nosso junto. e juntas aqui no Tecendo Essência, né? O nosso objetivo é auxiliar as mulheres no despertar da sua essência feminina. Sim, Né? Esse é o caminho que a gente quer trilhar aqui no Tecendo Essência para trazer conhecimento às mulheres. apresenta. Seu presente ali da loja Chan. Tive uma travada aqui. Tem uma travada? Para a gente Voltou. também apareceu travado um pouco. Aí. A gente pediu para você se apresentar agora. Sim, meu nome é Leila, eu sou das lojas Chan Perfumaria Vegan. Hoje falando sobre óleos essenciais. A gente já trouxe aqui no primeiro vídeo, né, a receita da conquista. Ontem a gente falou sobre empoderamento, então não percam. Tem muita coisa legal. Inclusive, no primeiro vídeo, a gente acabou comentando um pouco mais sobre o uso dos óleos. Então, para quem não assistiu, revisitem, né, o primeiro vídeo, porque lá tem vários detalhes, várias dicas aí de como usar os óleos essenciais e associar à própria deusa. Falando nas deusas, eu estou aqui respondendo o questionário. O teste que as meninas fizeram maravilhoso, completíssimo. Então vocês não podem perder, vocês têm que entrar lá no Instagram das meninas e responder e descobrir qual que é a tua deusa e revisitar aí os vídeos e descobrir qual é o óleo mais propício aí para você trabalhar as suas emoções. Você tá gostando? Tá se reconhecendo? Gente, muito! Cara, é completo isso aqui. Eu ainda não consegui terminar. Eu tô com. Na verdade, assim, eu tenho uma ideia de quem eu sou. Na verdade, eu acho que eu sou Artemis, só que assim, já tá dando um resultado aqui que está puxando para Atena. Só que assim, como eu não terminei, eu não tenho certeza. Eu preciso revisitar isso aqui e quando eu tiver o resultado, eu mando para vocês. Manda Tem sim. bastante conta. Você, nesse momento, está empresária, então com certeza a Atena Atena tá está muito regendo. forte em você. Tá Precisa, aqui. porque é legal que, assim, até para quem faz o teste, mesmo que, vamos dizer assim, a Atena não seja a mais forte, ela pode dar uma grande pontuação. Porque como você atua como empresária e é uma energia muito próxima da energia de Atena, é uma energia que te ajuda no seu trabalho. Então, ela vai estar com você, tá? Em determinadas fases. Tem fases que as deusas vêm. Exemplo clássico, quando você se torna mãe, vem Deméter. Naturalmente, você vem Deméter. Vem Deméter. É saudável que isso venha. Mesmo você não tendo Deméter. Então, são alguns detalhes acontecem. Então, a gente sempre tem que olhar. De tempos em tempos, a gente aconselha a ir fazendo. Tipo, a cada 6 meses, ou quando tem uma mudança muito grande, porque aí você vai comparando a pontuação e vai vendo, nossa, será que sempre dá? Será que abaixa um pouquinho, levanta? Às vezes é o momento que você está, então é sempre bom refazer depois.
É para Já estou indicando aqui para todo mundo, façam, porque assim, está sendo muito maravilhoso essa descoberta de características, emoções, e assim, vocês estão pontuando várias, né? Vários segmentos de vida, isso aqui é maravilhoso. Na infância, como você era na infância, na adolescência, sim, sim. Sim, é forte. Fala sobre todas as áreas da vida mesmo. Sim. Relacionamentos. E é importante também, bem, vão lá, né, no link, toda rede social tem o link, é só pedir, a gente envia por e-mail, tá? Lá tem uma ideia de mais ou menos como é cada deusa, depois no final o resultado do teste, mas é sempre interessante dar uma olhada no vídeo, principalmente a gente aconselha a olhar o vídeo da principal, tá? Porque as duas, normalmente duas principais, né, que são a pontuação mais alta, ajudam, estão regindo muito a sua vida. E tem que entender se elas não estão muito tiranas, se elas não estão se estão deixando as outras muito baixas. E a mais baixa também é interessante dar uma olhada, ou aquela que está renegada, às vezes tem algumas que dá até pontuação negativa, porque elas precisam ser olhadas, né? E a gente entender por que elas não estão olhadas. Será que é o momento da nossa vida? Será que a gente realmente tem alguma coisa que precisa trabalhar nelas, que a gente está negando em nós mesmas? Então é interessante a gente fazer esse teste com o coração bem aberto, né? E para E se uma trazer estiver muito baixa, a gente pode usar o óleo o essencial óleo dela essencial. para ativar, não é isso? Manda bala no óleo essencial e vai ser feliz, porque os óleos essenciais eles complementam. Na verdade, eles trazem essa luz, né? Esse brilho para a pessoa, essa alegria de viver que eu acho que todas as mulheres merecem, né? A gente está aqui para brilhar como flores, né? Como a gente falou no último vídeo. Então, a gente está aqui para perfumar todo esse espaço e brilhar. A gente nasceu para brilhar. Com certeza, isso é verdade. Então, e aqui nós vamos continuar, né, nesse mergulho maravilhoso das deusas, para a gente entender agora um pouco da energia feminina que nós vamos trabalhar hoje, fazer essa conexão com os olhos. Hoje nós estamos trabalhando uma terceira linha das categorias das deusas, que nós chamamos de deusas virgens. Então, para quem está começando agora, é o primeiro vídeo que está vendo, e de repente depois a gente fala, volta lá para os primeiros para entender, tá? Não existe uma ordem, mas o primeiro vídeo é importante olhar, porque ele tem características do que é o óleo essencial, como usar tudo certinho, então é bem interessante o primeiro vídeo, vá assistir o primeiro vídeo. E esses outros, e depois você vai escolhendo na ordem, né, dos três, não tem uma ordem certa. Agora, esse que é o último, nós estamos numa terceira categoria. Nós dividimos em três grandes categorias as 7 deusas. E essas 7 deusas, elas correspondem a uma energia que trabalha o nosso feminino. Então, as 7 unidas, a gente fala que é o feminino completo, né? Que a gente está vibrando em todas as áreas do feminino, tudo que corresponde ao nosso feminino interno. O ideal é todas estarem em equilíbrio, tá? Mas para a gente entender melhor esse estudo das 7, a gente dividiu em 3 grandes categorias, tá? Então, teve a vulnerável, que a gente falou, as vulneráveis, teve a alquímica, e hoje nós vamos falar sobre as deusas virgens, que são 3 deusas dentro dessas 7, que corresponde a Ártemis, a Atena e a Hestia. Então, Leila, se você está entre a Ártemis e a Atena, é hoje que a gente vai conversar. Gente, será que eu tô virgem, cara? Tá vendo? Você nem imaginava que você ia entrar nas. Mas é bom você comentar que a gente pode esclarecer essa questão de virgem, né? O que é virgem das virgens? Não significa as deusas, o virgem, no sentido católico, de não ter nenhum tipo de relação sexual, tá? O virgem aqui está como uma energia que você não precisa se conectar ao outro, tá? Para a gente ter uma diferenciação com a vulnerável, quando a gente viu as deusas vulneráveis, as 3 deusas vulneráveis, são aquelas que necessitam do outro, precisam das relações
para conseguir ter um tipo de desenvolvimento, para ajudar no seu desenvolvimento. Isso faz parte da vida da mulher, faz parte da vida de evolução, a gente se relacionar, né? E tanto é que elas têm papéis dentro da nossa estrutura. As deusas virgens, que também faz parte da nossa energia, ela trabalha o nosso eu, né? O nosso ser em relação ao mundo, mas não exatamente relacionamentos ou relação com o outro. É muito eu e o mundo, né? Eu me expressando no mundo, né? Então, aí você traz esse virgem como não precisar de um relacionamento para existir, para ter um desenvolvimento, ok? Mas como a gente sempre fala, as três categorias são importantes, a gente não pode negar nenhuma delas, né? E principalmente a categoria da alquímica, que é a Afrodite, que é a base amor, ela é a que possibilita as deusas a caminhar, né, entre as deusas, ela faz conexão com todas as deusas, porque ela tem aquela liga do amor, e para equilibrar o feminino de todas as deusas, é necessário ter um pouco de Afrodite, tá? Então, como a gente viu aqui, a Afrodite, ela é muito importante para a mulher, ela combinada às outras deusas, ela é importante, por isso que quando a gente vê o teste, a gente gosta sempre de ver qual é a pontuação de Afrodite, como ela está agindo em você. E quando a gente falou aqui dos óleos, né? O óleo que a gente trouxe como grande óleo de Afrodite, né? O que é o gerânio, ele é um rescue, né? Falando quando alguém fala de florais, né? Para os óleos essenciais femininos, porque ele, em união aos outros, trabalha muito, ajuda no despertar desse feminino, né? Nesse processo de despertar. Né? Então, nós vamos começar falando delas, dessas deusas virgens. Vamos começar por qual? Ah, mais jovem? A mais Ártemis. jovem, Ártemis, a menina. A Menina menininha. Ártemis impulsiva. Ártemis tem um quê, assim, de menina? Porque ela tem, ó, quando a gente brinca, a menina, ela tem essa inocência ela é um pouco selvagem, né? Ela tem uma certa característica natural. Eu gosto muito da imagem que me vem, é aquela mulher correndo nos campos, né? Ela tem essa leveza de viver, ela tem uma certa alegria de viver. É uma mulher dinâmica, é uma mulher que gosta de atividade física, ela tem uma boa relação com o seu corpo, no sentido de aproveitamento mesmo de energia, é uma muito dinâmica, Tem muita vitalidade. vitalidade, alegria também. Ela é uma amiga, ela sabe aquele sentido da amiga, que você pode contar com ela. Amiga defensora. Defensora. Até. Se tem uma amiga Ártemis, você tem uma amiga defensora. A Ártemis, ela é um pouco não, muito, justiceira, tá? Ela é aquela que defende o que ela acredita, o que ela ama, e ela se põe na frente mesmo. Olhinho brilhando. A defensora das causas sociais, a ajuda das mais fracos, normalmente causas com animais, elas têm. As veganas são Ártemis muito fortes, então Leila realmente se reconheceu, porque ela tem uma consciência muito social, né? Na verdade, a Ártemis até não é nem tanto no físico, ela não, por exemplo, se ela dá o exemplo do vegano, até a gente falar aqui, ela tem uma atitude vegana não só pela alimentação, para ela ter uma vida saudável, no sentido de escolher por causa de uma alimentação. Ela escolhe por causa dos animais, entendeu? Exatamente por uma causa social e não exatamente por uma causa, não por uma estrutura física, entendeu? Então, todo o olhar que ela tem de causa é cuidar dos mais fracos, tá? Ela tem isso. Tanto é, fazendo um bem paralelo aqui, que a energia de Artemis, ela é muito próxima à energia das super-heroínas, né? Dos super-heróis, em quadrinhos mesmo, Super-Homem, Batman e tudo mais. Ela é a Mulher Maravilha. Tanto é que não é à toa que a Mulher Maravilha chama-se Diana, né? Diana é o nome de Ártemis em romano, né? A deusa Ártemis romana chama-se Diana. Ela carrega essa energia da defensora.
tá? Então, essa vitalidade, ela tem, no mito, ela é a caçadora, a deusa lunar, né? E ela é aquela que é a irmã, né? A grande irmã que defende, tá? Ela, o bom dela, assim, uma das coisas mais interessantes de Artemis é o foco, né? Ela é muito focada no que ela quer, né? Ela é um tanto quanto impulsiva, tá? Ela tem um pouco dessa questão, ela trabalha muito forte a nossa questão mais animal, vamos dizer assim, né? Mais instintiva. E por causa também desses instintos, se a gente está muito forte, se põe na polaridade negativa, traz muito também uma questão de uma impulsividade sem controle, sabe? Aquela questão de fazer e pronto, acabou e depois perder a cabeça, sabe? De você, às vezes, até meter o pé pelas mãos, né? Como diz aquela coisa, de você fazer quando você vai quando você vai parar, você vai pensar, falar, putz, é o que eu fiz, entendeu? Porque essa impulsividade é grande, é quase que tem uma ânsia e ela vai lá e faz, entendeu? Mas normalmente ela tem um trabalho de foco muito bom e quando ela quer uma coisa, ela vai. Mas ela vai com foco tão grande que ela atropela tudo às vezes. Ela não vê ninguém no caminho. Mas ela vai. O foco dela é muito bom, ela é muito enfocada. Né? A Mira também. A Mira também. É a arqueira, né? A grande arqueira. É. Gente, E aí? esse Tem algum arquétipo, nome especial para essa mulher? olha, ela é a própria grapefruit. Ela é a Ai, própria eu achei tão fofo esse nome. expressão de vida. Ela é a própria expressão. Ela tá. Tanto que o grapefruit, ele é um óleo para ajudar pessoas a saírem da timidez. Então pense numa pessoa que no outro contraponto, né, a pessoa não consegue se expressar e de repente ela usa do grapefruit, ele é um ácido. Ele tá mais para um laranja, só que um pouco mais amargo. É um cheiro bem característico, bem forte, até um pouco masculino, se você for entrar nos tons, né? Não digo nos tons, mas esqueci o nome quando você cheira, né? Não tem os níveis de cheiro aí, não chega a ser doce, ele é mais amargo, por isso que ele puxa um pouquinho mais para o masculino. Então, ele traz essa essência de força, de foco, de autoexpressão, de coragem. Então, a pessoa que é Artemis, ela vai se beneficiar na verdade, dessa presença que ela tem, né? Só dela estar presente, ela tem uma força, uma conexão muito grande com o outro. Mas não é com outra sociedade, é ela poder estar e estar presente. Ela brilha por si só, ela está presente ali, né? E pelo que eu lembro, a Artemis ela também gosta muito de estar entre os homens, porque eu acho que ela Sim. ressoa, não é? Ela Eu tá ia bem. comentar isso. Eu ia comentar Uhum. isso. Vou até comentar esse detalhezinho para depois você voltar. Quando você falou Sim. da fragrância mais masculina, e me veio Uhum. que eu não tinha comentado esse detalhe. A energia de Ártemis, eu até já vou falar da Atena também, né? As duas energias, elas estão ali muito numa ponte com a energia masculina, né? Muito próximas. Lembra que a gente falou que dentro de nós temos a energia masculina e feminina, né? Claro que a gente tem uma porção maior feminina e a masculina está ali no inconsciente, nos orientando e tudo mais. E a mesma coisa para o masculino, só que em outro ponto. A energia, tanto de Atena quanto de Ártemis, conversa muito bem com a energia masculina, tá? A gente fala que elas têm essa conexão yang, né? Forte. Só que elas não são energia masculina, elas são uma energia feminina que consegue se conectar e trabalhar muito com uma linguagem masculina, ok? Aliás, uma das questões para as mulheres Ártemis e as mulheres Atenas trabalharem, né, isso é muito importante, como elas têm esse ponto muito forte com a energia masculina e hoje, né, dentro de uma sociedade é muito valorizado a energia masculina, a mulher Ártemis tem que tomar um cuidado para não cair no desequilíbrio e pegar muito forte a energia masculina, se apropriar, ela
e deixar de lado o seu feminino, né? Porque isso pode acontecer. Ela se olhar como é a energia masculina e aí ela entender, ela fazer uma visão contrária, ela colocar o feminino como frágil, como fraco e não aceitar o próprio feminino. E ela vira uma ditadora do próprio feminino. Porque como ela é aquela que quer ajudar, ela quer salvar os fracos e oprimidos, ela vai sentir que o feminino é fraco, entendeu? Que as outras facetas do feminino são fracas e que ela vai precisar resgatar para transformá-la no que ela conhece como forte. Há uma expressão masculina. Uhum. Então, esse é muito importante as mulheres Ártemis e as mulheres Atenas tomarem esse cuidado, tá? Elas não estão trabalhando com a expressão masculina, elas são femininas, elas só são um foco da expressão feminina, tá? E isso é muito trabalhado em terapia, é um processo um pouco longo, a gente só falou assim por cima, mas tem todo um cuidado ali que a gente tem que observar dependendo do ponto. Isso se está num desequilíbrio, claro, né? E as mulheres Ártemis podem se colocar até como defensoras das mulheres, né? Sem perceber que ela também precisa ativar a sua feminilidade, que a feminilidade é a sua força também, né? É por isso que a gente sempre fala que a Afrodite ali, ela no equilíbrio, ela traz esse equilíbrio muito forte que a Ártemis e a Atena precisam. Né? Eu coloquei já as duas para saber que esse ponto é muito próximo das duas, então já não preciso nem colocar como Atena. A Atena também está nessa linguagem, só que ela tem uma outra expressão, que aí a gente vai ver quando chegar a ela. Mas, Leila, pode continuar falando do óleo. Ó, a Ana Carol aqui, ela fez o teste, Uhum. deu Ártemis, mas ela não deu como impulsiva. Só que nem todas as Ártemis, elas são impulsivas, né? Vocês conseguem Então, explicar melhor? assim, existe vários tipos de características, tá? Elas não são, a gente falou das mais marcantes. A Artemis, ela é focada, ela é a grande irmã, ela é a protetora, sabe? Ela trabalha muito a questão do corpo, a questão da vitalidade, então tem muitas características. Gente, a gente tem duas playlists com mais de 1 hora falando de cada deusa. Então, é muito detalhe, é muito detalhe. Aqui a gente pegou as características mais marcantes, tá? É muito importante a gente entender. Hoje, na nossa sociedade, a mulher Artemis, ela está muito em voga. É a mulher, assim, do momento. A gente fala que em cada momento existe, em cada era, né, em cada grupo de tempo, período de tempo, existe uma deusa que ela mais colocada como uma mais forte, entendeu? É como se fosse um espelho. Eu até coloco assim, qual é é a sociedade aprendendo a utilizar aquela força, né? Uhum. Pra gente, né? E hoje a mulher Artemis é uma das a mais forte. Não é à toa que há pouco tempo veio o filme da Mulher Maravilha. Ela tá exaltando a Artemis. Então é um grupo de tempo, é um período grande de tempo que fica a sociedade. Então, até por isso que tem muitas mulheres que dão Artemis hoje, né? A gente vê, mas é porque até aprende a ter. No trabalho terapêutico, a gente vai ver os nuances, né? Os nuances é importante, porque às vezes você tem Artemis, só que você está associada a um grupo. Então, às vezes a Artemis tem um determinado prisma, mas você vai ter uma outra deusa que vai estar auxiliando a Artemis e aí dá uma combinação. Por isso que cada uma, eu gosto de dar aquele exemplo da orquestra, né? Cada deus é uma nota musical. Tá? Dentro das notas, dessas notas, todas fazem parte da gente. Como a gente vai compor a sinfonia, a música dentro da gente, aí é única. Tá? Ela fez mais um Vamos comentário, ver. Ana Carol. Curioso que o que vocês falaram é o que faço na minha profissão. Sou engenheira civil, é uma área machista e Uhum. vista como masculina, mas uso meu yang feminino. Sim.
E conforme as fases da vida, isso pode mudar, né? Ela Sim, pergunta. pode mudar. Normalmente, a gente até aconselha a fazer esse teste em grupos, alguns de tempos em tempos, tá? Por quê? Porque você vai perceber que vai ter uma, né, sempre mais forte, que ela vai continuar com uma pontuação muito próxima ali, de tempos em tempos, não importa o que você passe. Dependendo da situação que você está, alguma outra vai sobressair. Como você falou que no seu caso você tem uma profissão que ela precisa que você ative muito a sua energia yang, não precisa mesmo, você precisa entrar no seu lado lógico, você precisa entrar mesmo. Tanto a Artemis como a Atena auxiliam você. É o seu feminino trabalhando para você. Então, isso é importante, elas são muito importantes na sua vida. Então, com E certeza. Deixa eu só concluir aqui rapidinho. tá. Talvez quando você sai, ou quando você, se você mudar um dia de profissão, talvez se você, o dia que você for se aposentar, alguma coisa assim, talvez venha uma outra muito forte para balancear. Não é que elas não vão continuar forte, né? Elas fazem parte de você, mas talvez diminui um pouquinho para entrar uma outra, né? Uhum. Como acontece o outro que eu já até dei esse exemplo aqui, mas vou dar de novo. Quando você é mãe, quando você está mãe, né? Você precisa de Deméter. Então acaba Deméter vindo forte porque você precisa ativar Deméter, pelo menos principalmente naquele primeiro período, né? Aí depois ela vai equilibrando com as outras. Então, às vezes acontece alguma coisa muito impactante na vida, uma mudança muito drástica, por exemplo, se tem uma morte, um corte muito grande, às vezes pode vir Perséfone, porque ela vem uma energia a ser trabalhada do outro mundo, que uma necessidade de religiosidade, aí vem Hera, desculpa, Éstia. Estia. Então, dependendo, né, do momento, pode vir uma, pode vir outra. Sim, e você comentou que você não é impulsiva. Talvez na tomada de decisão da sua vida você esteja mais estratégica, ou seja, mais Atena. Pode A ser. Atena é estrategista, ela não faz nada por impulso. É Uhum. tudo muito bem calculado. É. Veremos daqui a pouquinho. É porque nós temos todas, né? Às vezes, em alguma área da vida, a gente usa uma do que a outra. Todas fazem parte. E o legal é isso, a gente equilibrar todas, reconhecer que podemos ser todas, né? Sim. Essa múltipla faceta feminina. Para que ser só uma, né? Para que só ter uma? Temos 7, Uhum. né? Essa vez ter E tem outras. mais algum óleo para Aproveitando mulher, um Artemis? óleo aqui, que é justamente para equilibrar esse lado mais yang feminino, que é o gerânio, é o próprio gerânio. Então, quando a gente fala Afrodite, de né? gerânio, a gente fala sobre Gira, Afrodite. Então a Afrodite. gente acaba alinhando essas duas forças, né? Tanto esse lado um pouco mais masculino, entre aspas, da Artemis, né? Quando ela vem com esse yang defendendo, tendo ideais, realizando coisas, né? Porque ela é muito ativa na natureza, ela tá lá com arco e flecha, tem pontaria, tem o foco. Então, muito provavelmente, quando a gente coloca o gerânio para trabalhar, ele já equilibra esse lado. Então, ela consegue ser uma mulher feminina e não precisando extrapolar essas estruturas, né? O yin e o yang ali completo, mas é o yin e o yang aqui dentro, é da própria mulher, né? Então, o gerânio ele vai ajudar a reequilibrar e sempre fortalecer o nosso yin. Sempre quando a gente fala sobre o lado yin, tem que ter gerânio. O gerânio, ela permeia todas as deusas, todas as mulheres e deveria ser o óleo de bolso de todas as mulheres, É Já para percebi. tudo. É Afrodite, gente. É por isso que a Afrodite ela é colocada como a deusa alquímica. Ela é a única que consegue fazer todas as deusas se unirem. A base é amor da mulher, é a vibração amor, né? Uhum. Quando todas ali estão unidas em equilíbrio com a Afrodite, você está no equilíbrio do teu feminino, né? Sim. Maravilhoso. E Atena? Atena! Ou a filha do Alquimia. pai, né? A da Atena, né? A filhinha do papai, a gente gosta de colocar, né? A Uhum. vibração de Atena é muito forte. Eu gosto muito de Atena, né? Eu sou, sou meio suspeita. Mas a força de Atena é a força da sabedoria.
né? Do saber intelectual, ela é muito mental, Atena, né? É muito interessante porque a Atena ela é colocada como a deusa da guerra, né? Quando a gente vê ela senhora das batalhas e das guerras, só que ela não é a guerra-ação, né? Ela não é, na mitologia, ela não é Ares, né? Aquele que vai para a guerra armado. A Atena não, a Atena é a que fica, ela é a estrategista, né? Ela seria a coronel, sabe aqueles que ficam atrás na guerra falando como os soldados vão agir para ganhar a guerra? Essa é a Fica no Atena. cangote, né? Do É, rei. porque a Atena, ela tem, o símbolo de Atena é uma coruja. Então ela consegue enxergar longe, ela enxerga o que os outros não veem, né? A Atena sabe o que ela quer, foca no que ela quer e ela tem paciência de ir onde ela precisa. Então ela vai construindo tijolinho por tijolinho até chegar onde ela precisa. Tá? Ela não é muito sociável, né? Ela é um pouco mais introspectiva, aí tem uma diferença mais com a Artemis. A Artemis ela não é de muita gente, né? Ela é mais fechada, mas ela gosta mais da liberdade, da abertura, do campo. A Atena não, ela gosta de um ambiente até um pouco mais fechado. Então a Atena está muito relacionada ao trabalho em escritórios, trabalhos acadêmicos, cidade. Prefere morar em apartamento. Apartamento. A mulher Atena ela é muito prática, é uma mulher muito prática, ela não é muito de ficar demorando muito para decidir, ela é muito clara nas suas decisões porque ela já sabe o que ela quer. Né? Ela não fica pensando, se isso, se aquilo. Não, quando ela decide, pronto, acabou, ela decidiu. Ela sabe o que ela quer. Tá? E ela não perde muito tempo com coisas que não levam ela àquele objetivo. Tá? Ela já resolve o que ela precisa resolver. Por ela ter esse mental muito rápido, ela é muito boa para conversar, tá? Para se expressar. Ela é muito boa para conversar com homens, porque ela tem uma mente lógica muito forte, né? E para a mulher, normalmente, né, a energia feminina, ela tem uma mente emocional muito forte. Né? Esse é o fraco da E Atena. esse é o fraco da Atena, por isso que ela vai muito pro Yang às vezes, né? Ela até um pouco, se ela não tem as outras deusas, que é esse feminino total, equilibrado, se ela não está muito conectada a Afrodite junto, a Atena, ela desconecta muito fácil do feminino, porque ela não tem muito, ela tem o emocional trava. Então é aquela pessoa que pode ter, aquela mulher que pode ter problemas de relacionamento, é uma mulher muito fria, né? Até problemas para namorar e para ter relacionamentos. Ela pode virar aquela workaholic que não tem, que tem pouca vida social, né? E não consegue ter um relacionamento mais duradouro. Não né? se abre mesmo, não se abre. né? A imagem da deusa Atena ali com a armadura, a mulher Atena usa a armadura para não acessar a emoção. Né? Então, com isso, ela se fecha. Ela se fecha. Então, por isso que a gente sempre fala, todas as deusas têm que estar em harmonia, porque Atena com Afrodite, gente, é uma união maravilhosa. Porque além dela conseguir trabalhar o emocional e o feminino dela, né? Esse lado emocional do feminino, ela tem o lado mental do feminino, estrategista, aquele que sabe o que quer. Porque, gente, mulher sabe, é muito boa no mental, sabe? Ela sabe colocar os pauzinhos ali e ela não precisa agir, né? Ela sabe manipular para quem tem que agir, agir, entendeu? Atena é isso, ela não vai para a guerra, ela não vai pegar a arma e vai lutar. Ela vai falar, tá vendo você? Vai ali e luta, e eu tô aqui. Eu sei que eu quero que você ganhe para poder chegar um pouco mais longe. Então, essa é a grande poder da estratégia do feminino, né, de Atena, que ela traz. Não é ela que vai mexer na espada, né? Não é a mulher que guerreia. A mulher, ela tá ali, quieta, só esperando. Até eu gosto de lembrar aquelas grandes vilões, sabe? As vilãs que fazem monta todo aquele esquema ali, só fica quieta, assim, olhando, ver. Sei que ele pegar fogo. Nossa, É mais ou menos isso, Atena. Mas ela muito mágico. tá muito bom, comunicação também muito boa. Quando unida com Afrodite, espetacular, né, mulher?
Gente, o óleo que fala sobre Atena, que é a cara da Atena, é o alecrim. Não tem como falar dela sem falar do alecrim, porque o alecrim, ele é puramente mental. Ele é um óleo, inclusive, para as pessoas que, de repente, têm muitas ideias, pensam muito, mas que não conseguem, de repente, organizar, se aquietar. O alecrim, ele traz esse reforço para a mulher ou homem, isso independente, né? O Uhum. alecrim, ele é o mental. Então, você consegue reorganizar. Por isso que ele é um óleo muito bom para acessar durante o dia, quando vai acordar, ou depois do almoço, né? Então, durante o dia, quando a gente vai trabalhar, quando a gente precisa estruturar, quando a gente precisa pensar em algum projeto, quando a gente precisa criar. Então, a gente acaba... Esse óleo, ele é muito bom para ajudar a gente a ficar focado naquelas ideias, estruturar e trazer, né, para esse plano terreno, né? Só que, vamos supor, quando a mulher ela fica muito no mental, a gente trouxe aí 2 óleos para Atena, que é justamente para ela acessar o coração, que é a lavanda e a palma rosa. Os dois ressoam no chakra cardíaco, que é o chakra da compaixão, do amor, porque a gente não vive só do mental, né? O mental acaba deixando todo mundo robótico, então a gente precisa mente e coração alinhado. A diferença entre palma rosa e lavanda é que a lavanda, apesar dele ressoar no coração e ser amor, ele também é o óleo do perdão. Então, é o óleo do desapego, é o óleo que consegue. Ele ressoa na vibração do perdão. Então, uma pessoa que está cheia de armadura, que está fechada para o mundo, ela não acessa o mundo. Então, para reequilibrar essa mulher, ela precisa ter este toque humano, que é o amor, né? O amor, ele toca o outro ser humano, ele ressoa no coração do outro. Então, ela precisa desses 2 olhos para dar uma equilibrada. E como curiosidade aqui para vocês, que não tem muito a ver nem com o olho e nem com as deusas, mas antes de vir para a live, geralmente eu faço uma maquiagem xamânica. E aí entra uma outra linha, e assim, dentro da maquiagem xamânica, a gente faz a maquiagem pensando no animal de poder. E veio hoje a coruja. E quando você falou da pena, eu falei, e esse sendo o arquétipo dela, eu falei, cara, tá tudo conectado, né? Quando veio a coruja, tanto que eu fiz um olho aqui, eu coloquei um lápis preto embaixo. Geralmente eu só faço em cima, né? Mas quando a gente coloca o lápis. Ih, Ixi, travou. travou. Será que foi a gente? Foi ela? Não sei. Vamos aguardar se foi ela. A gente aguarda um pouquinho, né? Foi, travou um Oi, travou um pouquinho. pouquinho. Você ia explicar Voltou? quando coloca embaixo? Me explica porque eu também coloquei embaixo. Eu não tenho costume de colocar embaixo. Eu gosto de colocar, eu normalmente coloco branco embaixo e preto em cima. Hoje eu pus embaixo preto. Olha que legal. O animal de poder, ele pede uma maquiagem. E isso já é uma outra linha, é a maquiagem xamânica. Vamos falar também. Vamos juntar aqui os conhecimentos. O olho aqui, quando a gente faz esse olho de gato que é para cima, ele é um olho de Ártemis, é para ação. Quando a gente coloca o olho aqui, quando a gente faz os dois, né, principalmente aqui embaixo, a gente fica mais introspectivo, a gente vem com um olhar de coruja e também um olhar de cuidar. É aquela mulher que cuida, que serve. Então, provavelmente, eu não colocaria Atena aqui nesse caso. Uma que cuida muito era, né? É a Deméter. Lembra a Deméter? Deméter. Deméter Isso, é a aquela mãe mãe. que cuida. Isso. Mulheres gostam muito de usar aqui embaixo, tanto que elas mudam até o comportamento. O forte da maquiagem xamânica é exatamente isso. Dependendo do olho que você vai usar, se eu não colocasse, de repente, esse olho de gato aqui em cima e só colocasse aqui embaixo, eu estaria mais yin do que yang. E esse olho de gato é que me faz ficar yin, ou dentro do meu subconsciente eu já estou mais yang, por isso que eu estou reverberando isso na maquiagem xamânica. Então, Ai, Leila, adorei. Que legal. Leila, Dá vamos uma outra falar. série de Se lives, você hein? quiser, a gente faz uma outra série de maquiagem xamânica também. maquiagem xamânica, que tem tudo a ver com as mulheres.
É o resgate do nosso feminino, porque toda maquiagem, ela vem do ancestral, tá? Então, na verdade, quando a gente usa de forma até instintiva, porque antigamente as mulheres, lembra dos índios né, que eles usam para guerrear e tudo mais? A mulher ela usava maquiagem para ressaltar todas as qualidades que ela tinha. Vai para o Egito, não tinha as rainhas Os com aquele egípcios têm olhar, Quando tudo a isso gente usa traz até os arquétipos da atração, né? Que a gente tem a questão dos arquétipos. Existe todo um cuidado ali, tem a egípcia, a grega, todo que trabalha os arquétipos da atração e a maquiagem influencia nisso. exatamente, e é a maquiagem de proteção. Aqui, a xamânica, a gente traz o animal, mas a gente pode trazer a natureza junto. E olha só a soma, né? Vamos marcar aí uma live, um grupo de lives aí só para maquiagem, né? Pode A deixar. gente está terminando os olhos, a gente entra depois no Muito legal. Bem legal. A gente pode usar isso e, inclusive, de repente, como a gente está falando de uma conexão, se de repente, fica a dica mesmo, se de repente você sentir de se conectar com aquela deusa, com as características da deusa, além dos óleos essenciais, tenta mentalizar e ver o que vem de pedido dela. Vamos supor, hoje eu preciso da força estamos falando da Atena, eu realmente preciso pensar num projeto, eu preciso da sua força, mentaliza, pega aquela maquiagem e vê sem se preocupar com a estética, se vai ficar bonito ou não. A questão é, veja aonde ela quer que você trabalhe. De repente você quer trabalhar aqui, de repente está faltando aqui, porque todo o nosso rosto, ele reverbera pontos de energia, inclusive astrológicos, tem o ponto da Lua, tem o ponto de Júpiter, de Marte, então é uma outra linha de estudo, mas que intuitivamente você traz essa força através do ritual. Então, faça isso como um teste de você trazer isso pela manhã, se conectar com a força daquela deusa e trazer isso para o real. Porque isso é o que faz com que a gente consiga trabalhar todos esses conhecimentos que a gente está trazendo nessa live aqui para o mundo real e para as coisas que a gente já faz. Que é maquiagem, né, roupa, como está a nossa casa e assim por diante, né? A gente vai colocando detalhes de forças onde a gente pode estar realmente ativando o nosso melhor de forma intuitiva, porque a mulher, ela é intuitiva, ela sabe dessas coisas de forma até ancestral. É um resgate, tudo isso aqui é um resgate. É intuitivo. É o que a gente fala, a gente trabalha o subjetivo no feminino, né? O feminino é subjetivo. E a mulher, quanto mais ela consegue resgatar essa energia dela subjetiva, ela consegue trazer, a gente fala da importância dos rituais para o feminino muito, né? Esses rituais internos, a gente não está falando de um determinado padrão, nada religioso, é trazer esses rituais internos que é o sentir, né? Ou se conectar a uma vibração, a entender que tudo é sagrado, tudo isso faz parte do feminino, é muito forte, né? Mas aqui a gente já está assim, já temos muita live aí para combinar. Então, vamos voltar para os olhos, então a gente vai acabar e não vai terminar. Atena é alecrim. Alecrim, palma rosa e lavanda. Palma rosa e lavanda. Lavanda para o perdão, palma rosa, resumindo. Ela ressoa no chakra do coração e ela traz o equilíbrio das emoções. Tá, então, o alecrim normalmente é para quem está precisando então de Atena, tá? Precisando acessar essa força mental, né? É legal trazer o alecrim. Quem está com muito Atena, né, que está muito mental, aí vale um pouquinho do alecrim. Alfazema. É só para a gente entender aqui a conexão. E voltar. E agora vamos para a terceira? Hestia! A maravilhosa Hestia, terceira deusa virgem. E Hestia, ela é muito conhecida, tá? Como Vesta. Ou alguém já ouviu falar sobre as vestais, né? As médiuns vestais adoradas nos templos, né? A Hestia, a sua linguagem romana, né? Como ela era conhecida, romana era Vesta, tá? Mas é a mesma deusa.
E ela ela trabalha o sutil. E é um sutil com encontro com o sagrado, tá? Então, para a gente entender, até que eu gosto de me lembrar, a deusa Vesta, né, a deusa Hestia, ela não tinha representação humana. Normalmente, os deuses gregos, né, eles eram representados com figuras humanas. A deusa Hestia era tão sutil, que era representada simplesmente por um fogo sagrado e o círculo sagrado, que dentro dele via-se fogo. É quase a deusa da lareira, né? Dali surgia a lareira. Ela tinha uma representação em cada lar e em cada templo. Ela era reverenciada por todos os deuses. E a grande propriedade, né, dela, ela fazia uma casa virar um lar. O que é isso? Ela dava alma, né? Ela gerava alma para aquela casa, né? Virar uma casa, qualquer parede levantada pode ser uma casa, mas um lar, só quando se existe uma alma ali, né? As pessoas unidas trazendo aquele lar. É aquele aconchego, aquele calor daquela casa gostosa, né? Que é lar, né? Então, esta fala da porção feminina que transmuta para o sagrado, que faz com que conecta com o sagrado. Desculpa, falei errado, né? A porção feminina que conecta com o sagrado, né? Então, ela traz essa sabedoria. Até a gente gosta de representá-la, né, numa figura para a gente entender, como até uma própria anciã. A Estia, ela já é um lado ancião da mulher, tanto é que é muito ativado, mais até no momento mais da anciã, mas existe, claro, muitas mulheres que têm a propriedade Estia, tá? São as mulheres mais caseiras, que são muito voltadas para a espiritualidade, tá? Mas é uma espiritualidade um pouco diferente da Perséfone, que a gente viu ontem, tá? A Perséfone, ela que transita, né? Então, ela tem uma espiritualidade um pouco mais ativa nesse sentido, tanto mediúnica, ela é aquela que busca o conhecer em outros. A gente fala que é um pouquinho mais bruxinha nesse sentido, né? Mais psíquico, ela tem uma intuição aguçada, mas ela traz conhecimento do sagrado para o físico, né? Ela tem essa conexão. A Este, ela tem o poder da ascensão, quase, né? Aquele espiritual, aquele sagrado é dela. E ela coloca aquilo no coração e ela traz um fio de ligação com esse divino. É a própria fé, né? Então, é o poder feminino em ligação com a espiritualidade maior, tá? Com a essência maior, né? O ser maior, né? E ela é tão forte e ela tem tanto no feminino quanto no masculino, quando você pensa que uma das características, né, da ânima, vamos pensar assim, né, daquela porção feminina no masculino, é realmente ligar ele com o sagrado, né? Então, quando está na máxima, ela está em Hestia, né? Está com essa energia Hestia de ligação com algo maior, com algo sagrado, ensinando essa ligação com algo sagrado para o masculino. Então, essa é a vibração de Hestia. E a mulher Hestia, ela tem essa questão de se resguardar muito, de estar em conexão muito com a casa. Ela não é de muitas pessoas, ela é mais de ficar muito tranquila, sabe? Aquela calma, caseira. Ela até um pouco desconecta de tudo que está acontecendo no mundo, assim, ela não é aquela que se envolve em nada, ela prefere não se envolver, ela fica muito na dela, mas é aquela pessoa que você está do lado, você fica uma pessoa gostosa de conversar, é uma pessoa que você quer ficar, porque ela emana uma calma, ela emana uma paz, sabe? Uma paz de anciã. Sim, né? É quase como uma grande vó, sabe aquela vó gostosa de ficar? É gostoso. Então, a gente fala vó, mas ela pode ter várias idades, tá? Não é? Mas é a energia. Você sabe que aquela energia que você fala, nossa, ela não precisa estar no mundo. Ela por ela já preenche toda uma energia, todo um ser, né? Esta é Hestia. E qual óleo para Hestia?
Gente, É a prazer, Estia, que energia maravilhosa pra não gente. tem como falar de Estia sem falar de patchouli. Patchouli, ele é um óleo que conecta céu e terra. E ela já tem, por si só, pela experiência de vida dela, esse equilíbrio na vida dela, que é o puro espiritual, só que ela consegue trazer para a terra. Então, vamos supor que uma pessoa que precise de patchouli, uma pessoa que precise vibrar um pouco mais ou pegar um pouco da dica de Estia, tem que sentar lá do lado dela e falar: olha, eu preciso da sua intuição, da sua sabedoria, da sua experiência, porque eu estou passando por um perreio. Alguém que precise do apoio de uma Estia, provavelmente é porque é uma pessoa que perdeu a intuição, ou ela está muito avoada, ela não consegue conectar o céu e terra. Então, quando você fala de Estia, da anciã, da sabedoria, dessa calma, é porque ela já passou pelas experiências. A experiência traz essa calma para ela. Então, Patchouli faz isso, ela aterra a pessoa no centramento dela. Então, até uma dica, né? De repente, se vocês conhecerem pessoas que têm algum tipo de problema mental ou que gostam muito de fugir um pouco da realidade, ou pessoas que estão passando por crise, até eu acho que até daria para falar um pouco da situação que a gente está vivendo hoje, de pessoas que estão com um emocional um pouco mais fora da casinha, né? O patchouli ele ajuda nesse centramento. Então, essa conexão céu e terra é o espiritual com a terra. Então, uma pessoa, para se reequilibrar nessas forças, ela precisa dessa âncora. Então, ela traz como se fosse um acolhimento, né? Um acolhimento de sabedoria, um acolhimento de alguém que já passou por isso. Então, ela sabe aconselhar uma pessoa muito bem. Então, o patchouli, ele faz isso. Ele traz esse centramento com muita tranquilidade. Não é uma coisa imposta, né? E a pessoa, naturalmente, ela volta. É bem bacana esse óleo, né? Eu trouxe um outro óleo também, que é o vetiver. O vetiver também representa muito a Estia pelo poder que ela tem. O vetiver, ela é uma raiz. Tem até uma história dela que se você... Aonde ela reverbera, onde ela é plantada, ela consegue, inclusive, reconstruir terras de desmatamento. Sabe quando começa a erosão? Aí, se você plantar um vetiver ali, em pouco tempo aquilo acaba. Você consegue trazer aí Solo? um solo, você trabalha o solo. Então, onde estava erodido, né, erosivo, não sei a palavra certa corretamente, mas ele traz essa firmeza de volta. E a natureza volta. Entendi. Então, quando você tem um pedacinho de vetiver, você consegue, inclusive, ele se espalha Estabilidade. com tanta facilidade. Isso, estabilidade no solo, ele traz isso, essa Obrigada. estabilidade no solo. Obrigada. E ele também reverbera de forma muito rápida. Você planta ela e ela se distribui, é uma raiz muito rápida, né? Uhum. Então, ele traz essa cura. Então, é uma cura que a própria sabedoria traz para a pessoa. Então, se você usa o vetiver, ele te traz esse aterramento também, que é a força dessa deusa, né? É o que eu sinto nela. Ela traz esse acolhimento, essa sabedoria, e ela traz através da própria experiência dela. Legal. Não, tudo a ver, muito. É interessante também para a gente entender e trazer mais, né, essa energia da Estia, porque realmente é uma energia que, pela nossa vida corrida, né, e pelo que a sociedade pede para a gente, é difícil ter essa conexão, né? Então, é uma energia de sabedoria muito grande. Então, é muito interessante em momentos que a gente quer, principalmente a meditação, a gente quer entrar em contato com essa força interior, trazer esses olhos é muito bom,
né? O que eu fico muito feliz, que eu vejo, que eu acho que agora a gente está num momento muito Artemis, mas daqui um tempo, né, a gente já está ensaiando, acho que até com essa questão da quarentena e tudo mais, para frente, e como as pessoas estão conectadas muito mais à meditação, a essa busca do autoconhecimento, a gente vê muitas pessoas assim, já trabalhando com essa área terapêutica, e acredito que a próxima deusa a entrar muito em voga pode ser Hestia. Eu acho que entre Hestia e Perséfone a gente está ali bem, bem forte Tá para essa bem próximo. oportunidade. Eu acho que Olha, ainda veremos Esse um ano acho que mundo. foi um ano oeste. Esse ano foi um ano oeste, porque eu fui obrigada a ficar em casa. Fechadinho. não, No lar, teve que dar Teve um que dar o jeito jeito e de criou um lar. criar um lar. não só Fez por até um. lá, né? Eu acho que a gente foi, na verdade, a gente foi obrigada, entre aspas, né, pelas circunstâncias, a olhar para si, né? Sim. E a gente, com tudo que a gente já tem, quem já estava preparado e passou por uma transformação, acho que está passando por esse momento de forma muito mais tranquila, enquanto outras pessoas foram obrigadas a olharem para si. Porque quando a gente volta para casa e tem um tempo, a gente começa a conviver conosco mesmo. Então, tudo que a gente está falando aqui, né, desse autoconhecimento, ele tem, na verdade, ele ressoa numa grande lição de que a gente deveria ter isso como algo rotineiro. E quando a gente coloca a rotina, eu não tenho tempo e tudo mais, acabou, né? Foi por terra todos essas desculpas, essas historinhas que a gente acaba colocando para si. E a gente foi realmente obrigado, acho que até a própria espiritualidade, ela já está aqui para dar esse apoio para a gente realmente olhar para si, olhar para dentro, olhar para a nossa missão de vida, para ver se a gente realmente está alinhado com aquilo que a gente veio fazer, né? Não só profissional, mas assim, resolver relações, né? Porque quando a gente volta para casa, se você está sozinho, você tem que resolver a sua solidão. Se você está com alguém, é porque você precisa trabalhar essa relação com alguém. Então, independente de você estar sozinho, ou com a família, ou, enfim, em qualquer situação que você esteja, você precisa olhar para si, se recuperar. Eu acho que é uma grande oportunidade de transformação. A A gente, Esta, ela traz isso, né? sim, sim. A gente trabalha, tudo vem para cura, né? Quando a gente consegue entender, tudo vem para nossa cura interior, né? Nós somos capazes de curar a nós mesmos, né? Eu acho que só nós somos capazes de curar a nós mesmos, mas ninguém é capaz de curar a não ser nós mesmos, né? Mas todo externo, tudo vem, quando a gente quer e sabe olhar, tudo vem para esse caminhar, né? E esse ano a ligação com esta realmente foi isso, e foi nos obrigar a olhar mesmo para o nosso interno. Por isso que eu acho que essa energia está cada vez mais vindo mais forte, né? Da toda, né? Eu acho Tá que tá vindo. acabando, hein? Daqui a Já? pouquinho, acho que vai Um faltar uns minutinho. 1 minuto, 2 minutos para terminar, né? E Ixi, tem alguém tem gente com comentando. comentário 3. Olha lá. No meu teste, o segundo lugar ficou empatado com Atena e Este. Agora vocês falando, tem tudo a ver o meu momento nos últimos meses. Não conhecia muito a Hestia, depois deu Afrodite com diferença de um. É bom dar Afrodite, porque a Afrodite é alquímica e ela puxa muito essa questão do feminino, é muito bom dar Afrodite. E dá uma olhadinha lá nos vídeos, que eu acho que você vai entender. É bem legal, porque como nós somos todas, muitas vezes a gente usa, igual a gente falou, um detalhe de cada e vai compondo a nossa composição. Sinfonia. A nossa sinfonia. Bem, gente, a gente está finalizando. A gente só quer agradecer muito, Leila. Gente, muito obrigada, Leila. Foi maravilhoso esses 3 dias aqui. Os vídeos, para quem não conseguiu acompanhar desde o início, tá? Já estão gravados, já subimos os 2. Este amanhã sobe também, tá? E vai ficar os 3 lá, playlist pronta, tanto nas redes do Terceira Essência, YouTube, Instagram, Facebook, quanto na da Leila também, ó, 28 segundos restantes aqui. Então, muita gratidão, Leila, muita gratidão. Nossa, foi um prazer.
Tem os óleos essenciais, arroba Não loja tem os Chan. óleos essenciais, hein? Acessem lá as lojas Chan. Muito obrigada pelas lives. Foi maravilhoso a gente estar aqui trocando essas informações, terminando. esse conhecimento. Beijo.